Glória a Deus. Esse monólogo de casais, ele tem como objetivo mostrar que a base de uma família começa com um casal. A base de uma casa começa com um casal. E ainda que a gente tenha muitas inspirações, né? Principalmente os solteiros procuram observar, eu principalmente faço isso, para você ver inspirações de casais, né? Mas você pode se inspirar em alguém. Mas acima de tudo, o modelo de casamento precisa ser Cristo e a igreja. Então o modelo de casamento está aqui, está na Bíblia. E a base de sua família então precisa começar em Jesus. E o modelo ele é um modelo de um lar inabalável. E o tema dessa mensagem hoje é família inabalável. Eu vou estar lendo em Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Diz assim, Mateus 25, do 1 ao 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias, suas lamparinas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus, ele trazia ensinamentos numa linguagem que era muito comum ali às pessoas. E ele trazia um contexto em que elas viviam, trazendo uma reflexão de importância, de valor, de prioridade, gerando atenção de qual ensinamento ele queria trazer. E em outros textos a gente acha o que iniciou aqui nesse texto de Mateus 25, o reino dos céus é semelhante. E a Bíblia traz outros exemplos que o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma boa semente em um campo, a um grão de mostarda, a um fermento, a um tesouro escondido no campo, a negociantes à procura de pérolas preciosas. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, como um proprietário de uma vinha, como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 10 moças que pegaram lamparinas e foram encontrar-se com o noivo. Jesus traz de diversas maneiras a comparação do relacionamento da igreja com o relacionamento do noivo e da noiva. E um casamento judaico, ele era composto por 3 fases. A promessa, a primeira, quando os pais dos noivos realizavam um compromisso entre as famílias. A segunda, o noivado, quando eles anunciavam publicamente o relacionamento do noivo e da noiva. E a terceira, o casamento, onde é o que essa parábola traz. Havia um cortejo do noivo indo de encontro com a sua noiva. E as mulheres que levavam as lamparinas tinham o compromisso de iluminar o caminho do noivo até a noiva. No texto, as prudentes se destacam por levar óleo extra, azeite extra. E em meio à espera, o óleo termina. E era necessário repor para que o pavio continuasse aceso. As insensatas não levaram óleo extra,
e todas dormiram. E houve um grito. O noivo se aproximou e as insensatas descobrem o problema. Não temos óleo. Para participar daquele cortejo, era necessário a lamparina acesa. E Jesus encerra a parábola dizendo: vigie. O que essa parábola nos ensina como família inabalável? Seja cheio da presença de Deus até que Ele volte. A sua família, você de forma individual, precisa da presença de Deus. Então nessa manhã eu te pergunto: como está a sua lamparina? Ela está acesa? Ela está queimando pelo Senhor? Ela aguarda o Senhor? Ou será pego de surpresa? Como está a sua intimidade com Jesus? Como a sua família está em intimidade com Jesus? Se como as insensatas você avalia hoje: me falta óleo, me falta amar o Senhor novamente como eu amava antes, mas eu não amo mais. Hoje é dia de voltar a queimar. Jesus prometeu a voltar a qualquer hora. E ele destaca a palavra vigia. Vigiar significa ter atenção, ser cauteloso, tomar cuidado. Por causa de negligência nenhuma, calamidade destrutiva repentinamente surpreenda. A falta de vigilância leva a um problema, a ser surpreendido por alguma coisa. Então vigiem em toda a sua maneira de viver. Não deis lugar ao diabo. Em 2 Timóteo 3 nos diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E ele traz uma lista dos sinais de caráter que haveria nos últimos dias e nos tempos terríveis. E um deles se destaca: nos últimos dias, as pessoas serão sem amor pela família. Vemos muitos casos, né? Chega a trazer, meu Deus, o nível de maldade que a terra está entrando em relação às famílias e conflitos e mortes. É o amor se esfriando. Nos últimos dias as pessoas serão sem amor pela família. Paulo já havia dito em 2 Timóteo 3. O esfriado amor pela família é um sinal da vinda de Jesus. Então uma família inabalável, como as 10 virgens, precisa se encher da presença de Deus. O segundo ponto de uma família inabalável é que ela é construída no lugar seguro. Lá em Lucas 6, Jesus conta uma parábola. Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que as torrentes deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então aqui Deus nos traz 2 modelos de casa. Aqui eu trago a reflexão de casa-família. Ele exemplifica nessa parábola uma pessoa que vive uma vida de obediência e pratica, e uma que não. Mas eu trago uma aplicação para você sobre aonde você quer construir a sua casa. Para que ela seja inabalável, ela precisa estar sobre a rocha. Cavar um alicerce sobre a rocha. A casa que permanece é construída na rocha. E o alicerce, ele não é algo visível, ele é algo no oculto. Então, prepare o alicerce de sua casa, no oculto, em oração, em jejum, em tempo com a sua família. Vai sair, vai passear. Ai, não tem dinheiro, vai tomar um sorvete na praça. Vai dar uma volta no shopping só para andar lá. Aproveitar o ar-condicionado e volta para casa. Mas saiu, pronto. A sua família precisa disso. Tempo. A gente vive num momento, né, que é tanta correria, é trabalho. É necessário. Desde o jardim o trabalho foi instituído, sim. Mas nada substitui a sua presença, pai, mãe, no meio da sua família. Então, alicerce na rocha. Como? Fundamentando os sentimentos, os anseios,
o futuro em Cristo. Em orar junto, em estudar a palavra. Eu me lembro que na minha infância, meu pai tinha o hábito de fazer o culto doméstico. A gente reunia na sala, cantava hino da harpa, lia um versículo. Agora você vai orar. Ai, não, eu tenho vergonha. Não, ora. E ali é o alicerce. É cultivando. Então, produza o alicerce na sua casa. Se não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Você pode fazer muitas coisas, mas o Senhor sendo o construtor é a diferença. O terceiro ponto de uma família inabalável, ela vive em princípios estabelecidos do reino dos céus. Então, uma família inabalável, ela não anda segundo a mentalidade nem os padrões do mundo, mas ela anda segundo os padrões de Cristo. Em Gênesis 6:9 diz: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os povos da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Novamente aqui, conduta, moral. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Mas lá no versículo 8 diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era um homem justo, em meio a uma geração com a conduta corrompida. Vivemos em uma geração com a conduta corrompida. Parece que quando a gente vai segundo os padrões de Deus, a gente é louco, porque as coisas erradas têm se tornado normais. Mas há princípios que precisam ser seguidos e estabelecidos. Noé teve uma obediência permanente. Quando a gente lê sobre a construção da arca, a gente acha que foi, numa semana. Segundo as pesquisas, que foi mais ou menos 100 anos para construir a arca. Noé se portou em obediência a Deus 100 anos. E construindo uma arca num tempo que não havia chuva. Imagina, com certeza ele foi taxado de louco. Quantas e quantas coisas ele ouvia. Mas Noé nos ensina que é possível confiar e viver uma vida que agrada a Deus e obedecê-lo. Ainda que a lógica humana ou as pessoas que estão ao nosso redor não entendem. Em Timóteo 4, do 3 ao 7 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos. Tudo está em volta da conduta, do desejo, do caráter, daquilo que motiva o ser humano. Natureza pecaminosa. A partir do momento que Adão e Eva quebraram ali aquele único princípio que tinha no jardim, não coma da árvore, comeram, ali houve o nascimento. Eu tenho um monólogo que eu falo sobre isso. O nascimento da natureza pecaminosa. É aquele impulso que te leva a desobedecer, a afastar a Deus. E você só consegue se dominar, agarrado com Jesus. Mas eu batizei e aceitei Jesus. Está aí com você a natureza. Só dá lugar. Só ver o que não deve, ouvir o que não deve, mexer no celular o que não deve, andar com os amigos que não deve, que seu pai já falou, não! A natureza grita. Então, Noé teve uma obediência extrema ao Senhor. Vivemos em dia em que desejam deturpar aquilo que Jesus disse, como a serpente fez lá com Eva, como Satanás fez lá com Eva. Foi isso mesmo que ele disse? Os princípios do céu são inegociáveis. E você aprende aqui, na casa de Deus. Aqui, na leitura da Bíblia. Ele confronta. Quando você vem aqui, não é para ficar só massageando seu ego não. Às vezes incomoda, dói. Mas é bom. Porque é Deus te alinhando para ser inabalável diante dele. John Piper diz: ore, ame e ensine seus filhos
até que Cristo entre em seus corações e se torne o seu tesouro. A maior riqueza, paz, que você podem deixar para os seus filhos é Jesus. Eu sei, né, que se preocupa. Meu filho não vai passar o que eu passei, não. A gente não, que não tenho filho, né? Mas o que eu observo, né, ao longo da minha vida, quer privar o filho de sofrer algo. Ele vai passar. Ele vai ter uma decepção com um amigo, que vai fingir que é amigo, mas não é. Ele vai se decepcionar. Vai achar que amava uma pessoa, não era, porque não era o tempo dele namorar. Vai se decepcionar com tantas coisas, não vai entender nem ele mesmo. O que você precisa? Orar, amar e ensinar. E tenha certeza, lance as sementes e no tempo oportuno, Jesus se tornará o tesouro no coração deles. Em Gênesis 34, há um momento da história de Jacó muito forte. Jacó, ele muda para um lugar e ali havia próximo à cidade de Siquém. E Jacó tinha uma filha. E Diná se interessou em conhecer as mulheres da cidade de Siquém. Mas a cidade de Siquém era uma cidade marcada por idolatria, por imoralidade. Era um ambiente que Diná não deveria ir, muito menos fazer amizades. A Bíblia não diz nada sobre ela pedir permissão dos pais, enfim, o que dá a entender, Diná foi sozinha. E ali houve um problema. Havia um homem, filho do governador da cidade, que lá como no jardim, o mesmo princípio do pecado, o caminho do pecado que Eva tomou, ele também tomou. Ele viu Diná, ele desejou Diná e ele abusou de Diná. Ali Diná perdeu a sua pureza. É uma história que para tudo. E eu ministrei um monólogo de adolescentes e Deus me fez focar nesse texto com eles, porque eu sabia que ali tinha pessoas, adolescentes, que de alguma forma foram violados em sua pureza. Então eu não sei se é o seu caso hoje. Às vezes você, eu já sou adulto. Mas quando é violado na pureza, as memórias ficam. E eu digo, hoje é dia de cura. Não carregue dores do passado. O Senhor é poderoso para trazer a purificação, o renovo da pureza. Seja num site que você viu alguma coisa e você se arrepende, seja, não sei, alguém que fez algo quando era criança ainda. O Senhor é poderoso para te alinhar na pureza novamente. E Diná nos ensina, pais, instrua os seus filhos sobre cuidado com a curiosidade. Às vezes o pai fala, não, né, filhos? Não, você não vai andar com fulano. Meu Deus, meu pai implica com tudo. Não entende nada. Entende? É faro de pai e de mãe. Aí depois vem aquela frase assim, não te avisei? Então, cuidado, filhos, com a curiosidade daquilo que você não pode estar. Em lugares, em amizades. Os princípios de Deus são inegociáveis. Aqui com Diná a gente aprende. Preciso fugir de tudo e que vai contra a palavra de Deus. E pais, digam não. E diversas vezes eu via da minha mãe, passa aqui. Não. Aí fica com raiva. Para, fecha a porta do quarto, né? Depois passa. Deixa ficar com raiva, deixa fazer bico. É melhor ouvir o não do que depois, igual Diná, chorar. Então diga não. Eles vão te agradecer por isso um dia. E o penúltimo ponto, uma família inabalável, ela conhece o valor da intercessão. Hoje intercedemos já aqui, né, por nossas famílias. Eu trago em Gênesis 18:32. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 foram encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10 não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E Abraão voltou para casa. Abraão recebeu uma revelação de Deus quando Deus o encontrou. Deus disse a Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão tinha um sobrinho Ló lá em Sodoma. E Abraão entrou em intercessão. Ele ficou intercedendo pela cidade. Senhor, se houver 10 justos na cidade, 40, a
até chegar a 10, 50, até chegar a 10. E Deus disse: se houver 50, eu pouparei a cidade. Não tinha justos na cidade. Mas Deus se lembrou de Ló e tirou Ló daquela situação. Por quê? Por causa da intercessão de Abraão. Não pare de interceder por sua família. A intercessão é mais do que falar assim: Senhor, abençoa fulano. A intercessão, ela nos leva a um novo nível de oração. Ela te coloca no lugar de posicionamento diante de Deus em favor de alguém. Você não ora só Senhor, abençoa. Você sente o que o outro padece. Senhor, tem misericórdia da minha irmã fulana, que ela está passando doença disso e disso. Entra no nível de intercessão mais profundo, como se fosse em você. Então, para quem você precisa interceder hoje, não desista. Ah, meu filho, mas eu estou jejuando, orando tantos anos e nada. Não desista. Se ele ainda está vivo, é sua intercessão. Pelo meu marido, pela minha filha, pela minha esposa, não desista. Permaneça em intercessão. Faça igual o Abraão, seja persistente. Senhor, e Ele vai te ouvir. Não desista. Em Ezequiel 23:30 diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, ou seja, na intercessão, diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum só. Intercessão é diante de Deus em favor de alguém, por uma situação. E Deus não precisa de um monte não, Ele só quer um. Um já é o suficiente. Um que ama o Senhor, que queira ouvi-lo, que queira se colocar na brecha. Que você seja hoje esse homem, essa mulher, essa menina que queira se colocar em intercessão por sua casa. A intercessão, ela traz o céu para a terra. A fé, ela é um ativador para manifestar o céu na terra. Então a família inabalável, ela é cheia da presença de Deus. Ela é construída num lugar seguro. Ela vive em princípios do reino de Deus. Ela conhece o valor da intercessão. E no último ponto, a família inabalável, ela fecha portas. Eu tive um sonho essa semana. Eu pedi: Senhor, me fala alguma coisa específica sobre essa ministração. Eu sempre que eu vou ministrar, irmãos, por mais que eu sempre ministro aí com uma casa, eu desci uma rua que eu ia buscar algo, e esse lugar que eu fui buscar estava fechado, e eu vi uma casa, ela era grande, tinha janelas e portas de blindex fumê, e as janelas dessa casa estavam abertas, era noite, e eu corria, eu via que tinha demônios cercando essa casa, e eu corria por uma rampa, e eu via as janelas abertas, e a porta do segundo andar principal aberta, e havia uma família na sala, distraída, conversando, rindo, distraída. E havia uma porta ali aberta, essa porta aberta de blindex ali, e havia demônios em forma de homens, mas eu sei que eram demônios. Eles estavam todos enfileirados, como se fosse um quartel. Não era um, era um monte. E eles estavam assim, a porta aqui aberta, e eles assim. E eu corria, e eu tentava fechar a porta, a chave caía, eu fechava a porta, e um deles me dizia: nós queremos entrar. Eu falava: não, aqui vocês não vão entrar não. E ele dizia: a gente quer entrar. E por que, Bianca, você está falando isso? Fechar as portas. Vamos entender por quê. Em Êxodo 12:13 diz: o sangue será um sinal. Diga comigo: o sangue será um sinal. Novamente: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Aqui no Êxodo, Deus ia mandar a última praga, a morte dos primogênitos. E Deus havia uma aliança ali com o povo de Israel, com os judeus, né? E havia uma sinalização no mundo espiritual para que o anjo da morte não tocasse a casa deles, que era um sinal, o sangue de um cordeiro. Lá em Mateus 12:43, Jesus conta um fato de quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar que ele possa descansar.
E quando ele não encontra nenhum lugar, ele pensa: voltarei para minha casa antiga. Nesse texto, ele nos traz um exemplo de casa ser humano. O mundo espiritual nos enxerga como casa. Então, os pecados, eles se tornam como convites para os demônios. Qualquer tipo de pecado. Desde uma mentirinha até os pecados mais profundos, mas aos olhos de Deus tudo é a mesma coisa, né? Então, hoje eu trago para você: feche a porta. Ah, meu filho tá jogando um jogo que não deve? Fecha a porta. Ah, eu estou fazendo alguma coisa que não deve? Fecha a porta. Fecha a porta. O sangue de Jesus, ele fecha as portas para que os demônios não acessem nossas casas. Quando eu ia na intercessão e depois minha mãe se reergueu e se posicionou em intercessão, a gente começou a fechar as portas para os demônios dentro da nossa casa. Então esse sonho eu vejo como uma sinalização para que você se autoavalie como estão as portas de sua casa. Feche. Porque é interessante que no sonho ele conseguiu acessar o portão. Eles já estavam no ambiente da casa, estavam na porta. E interessante que demônio não quer entrar pela janela, ele quer entrar pela porta. Por quê? A porta quem tem que fazer? Convidar. Então cuidado com as sinalizações do mundo espiritual que tem dado como convites para demônios na sua casa. Uma família inabalável. O apóstolo Luiz Hermínio diz: o tamanho da unção que você deseja é o tamanho da renúncia que você está disposto. O caminho para isso é oração, é jejum, é Bíblia, renúncia. O que você tem que renunciar para entrar no novo nível de unção na sua casa? Marido, você é o sacerdote. Olha, eu vejo uma responsabilidade tão grande sobre os maridos. A Bíblia compara o marido a amar a mulher como Cristo amou a igreja. É muito profundo. E sabe de uma coisa? A partir desse momento em que vocês se amarem, será um modelo tão grande para os seus filhos. É assim que Jesus trata a igreja. Então o que você precisa renunciar hoje em sua casa? Isso é para mexer para a família, Senhor. Eu estou aprendendo a viver. Mas o Senhor novamente te ensina, você vai falar. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Ativa sobre o coração de sua igreja essa manhã. Aquilo que o céu já disse, Deus. Senhor.